Ele era guarda da cidade, fotógrafo lambe-lambe e músico. O personagem desta semana é o Guarda Antônio. Para finalizar a nossa série de entrevistas com colecionadores da cidade, vamos falar de uma coleção que tomou um rumo diferente. Um espetáculo que volta a olhar para o outro lado da cultura africana. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com o prefeito Gilmar Machado. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O blues e a cultura africana. Sou da Terra é o espetáculo do grupo Terracota que vai circular através do Sena Minas. Veja a seguir. O Sou da Terra, na verdade, é um espetáculo que ele nasceu com a vontade de falar sobre a cultura negra, sobre outro viés, que não fosse o viés conhecido, principalmente no Brasil, que é esse viés ligado às questões folclóricas, às questões da tradição, ligado muitas vezes às questões das religiões de matriz afrodescendente, do carnaval, da capoeira, enfim, né? A vontade do Grupo Terracota ao lançar essa pesquisa do Sou da Terra foi, na verdade, a ideia de investigar quais são as outras possibilidades da diáspora africana. Então, a ideia nossa partiu de investigar mesmo a pesquisa geográfica de como o negro, né, ele sai da África e chega até os Estados Unidos. E a partir dessa viagem, né, onde não foi possível levar os tambores, né, porque foi proibido se levasse os tambores para os Estados Unidos, houve a criação do blues. Come on, Lord. Come on. O Prêmio Sena Minas, ele existe desde 2007. É a segunda vez que o Grupo Terracota é contemplado. A primeira vez foi contemplado com o espetáculo Anjos d'Água, né? E agora é a segunda vez com a circulação do Sou da Terra. São 4 cidades, incluindo Uberlândia. E isso, por onde a gente tem passado, estivemos agora recentemente na Bahia, causa um estranhamento, né? Porque, teoricamente, faz parte da linguagem do Grupo Terracota tratar de assuntos ligados à afrodescendência, mas dessa vez estamos tratando sem tambor, né? Sem colorido, né? Trazendo a única cor presente no espetáculo é o vermelho, né? Porque essa cor para a gente traduz toda essa ideia do sofrimento, toda essa ideia do drama que o negro passou também lá. Eu comecei na dança de rua, né? Então sempre dancei mais essa parte do street dance. Então, para mim, estar no Terracota está sendo uma experiência assim fantástica para mim, porque a linguagem deles é do afro contemporâneo, né? Que é algo que já remete já às minhas raízes, né, do afro, mas está sendo totalmente diferente, até porque o trabalho deles, além de dança, é um trabalho de pesquisa também. Está sendo uma experiência bem diferente, porque eu venho das danças urbanas, do break, dessas danças que são mais populares do lado negro da periferia. Mas é uma temática bem legal porque faz a gente ter uma construção de personagem diferente, saber ligar e desligar no decorrer do espetáculo, porque não deixa de ser um espetáculo de rua também, a gente trata da mesma maneira, mas a construção do personagem é muito diferente com o que eu estava acostumado antes de participar do espetáculo. Como o trabalho agora, ele chega num resultado, né, ele nasce no palco e agora ele vai para a rua,
é muito interessante porque a gente percebe uma resposta muito imediata do público, né? O público ele comenta a cena, ele participa, ele interage e isso acaba enriquecendo muito o trabalho e nos dando, né, tanto a mim quanto diretor, quanto para os bailarinos, várias possibilidades de ressignificar aquele próprio tema. Então isso, na verdade, vem sendo uma constante a cada apresentação. Não tem como nem explicar, porque foi uma emoção tão grande de saber que o pessoal que estava assistindo entendeu os altos e baixos da dramaturgia inteira, da alegria à tristeza, que foi bem passado isso, ficou bem nítido a informação de todos os fragmentos do espetáculo. Foi perfeito. Because I'm way down here. Ele era uma figura peculiar e muito conhecida na cidade. O Guarda Antônio fazia sucesso com as crianças e ficou na memória de muitos uberlandenses. Confira. Meu tio está fazendo faria esse ano 100 anos, né? Ele é de 1913. Ele era uma pessoa muito criativa pela época. Ele construía, às vezes, os próprios instrumentos, esse negócio de citra, a harpa. Ele pegava uma harpa velha, reformava, já tocava algumas músicas. Ele estava com os padrinhos dele, então os padrinhos dele faleceram. E a mamãe, as comunicações eram muito difíceis, né? E a mamãe não sabia para onde eles foram. E aí veio a epidemia na Primeira Guerra. Aí os padrinhos dele morreram, a mamãe soube que eles tinham morrido, mas aí foi à procura, nunca mais achou. Aí quando ele adquiriu mais conhecimento, ele foi na prefeitura e conseguiu. Tinha uma guarda municipal muito pequena na cidade na época, ele conseguiu virar um guarda, né, fazer parte da guarda municipal da cidade. Que eu não sei nem quantos guardas tinha, porque a gente via só ele, sabe? E ele andava fardado, né? Paletó, né, branco, um cap, né? Ele que gostava de cuidar da farda dele, era impecável. Muito branquinha, sabe? Ele que lavava e passava as fardas dele, ninguém se via, nem a mulher dele. É sempre de branquinho. Mas ele destacava muito porque ele saía de casa fardado a vida inteira. Fardado, cheio de medalhas. Ele é uma pessoa assim, diferente. E gostava muito das crianças, sabe? E eles puseram ele lá para os colégios, né? Para ele atravessar os meninos. Uns atravessavam até no braço, que era o mais pequeno. Ele era muito educado, o Guarda Antônio, sabe? Ele convivia muito bem com crianças, né, e com os adultos, né? A criança, quando era menor, tinha medo dele, né? Isso deve ser por causa da educação que os pais davam. Eu vou te levar para a polícia, eu vou te falar... Não sei. Eu sei que a criança, aquela menorzinha, tinha medo dele. Agora, o maiorzinho, naquele mais adulto um pouquinho, né, já ficava amigo dele. Então, era meio bagunceiro, né? Então, eu lembro, eu fazia alguma bagunça perto dele, ele vinha com muita educação para o meu lado e tal, né? Então, assim, muitas vezes eu não estava nem fazendo bagunça, ele já vinha rindo para o meu lado e tal, sabe? É muito bacana, ele era muito bacana. E quando era criança, eu lembro dele muito aqui na porta do Bom Jesus, onde que é o Bom Jesus hoje. Eu sei também que ele teve na África, né, na época, ele participou da Força Expedicionária Brasileira, ele foi para a África, para uma força-tarefa lá na África, né, e lá, né, com muita honra, né, que todos nós sabemos assim, ele tomou conta numa base aérea lá das crianças, que ficavam na base aérea protegida, né, e ele, como ele era de mexer com criança, ele já foi para lá e ficou tomando conta das crianças que ficavam nessa base aérea lá. Quando a gente mudou para Uberlândia, eu era bem criança, moleque, rapazinho novo. Ele já trabalhava aí na cidade, ele pertencia à banda de música, era fotógrafo lambi-lambi, nessas praças por aí, então era uma pessoa bem conhecida na época. Nos antigos, as coisas assim, já viu falar aqui, já viu menos segura? Pois é, menina, era daquele jeito. Mas não ficava muito ruim não, eram umas lembrancinhas. Porque a pessoa que revelava os filmes dele era ele mesmo, na casa dele. Ele já tinha, em
e 58, 60, quando eu conheci ele já tinha um laboratório de fotografia, fundo de quintal, na casa dele. Ele já tirava foto e revelava. Então, naquele tempo, você ia para uma praça, tirava foto e às vezes levava até os líquidos ali para colocar o filme, a chapa que chamava, e entregar a fotografia para a pessoa. Ele fazia isso muito aqui na praça, a antiga praça da prefeitura, que ele fazia muito isso lá, e na Praça do Valvilela. Eu sei que na casa dele tinha uma quantidade enorme de fotos, porque ele era fotógrafo e ele gostava da profissão. E aí um belo dia a casa dele pegou fogo, ele estava na rua, chegou lá, está tudo queimado. E queimou inclusive algumas máquinas que ele tinha, as máquinas antigonas lá. Eu acho que assim, a maior proteção era a própria bagunça nossa mesmo, sabe? Não era de bandido, né? Era a nossa bagunça, sair correndo na rua, né, na frente do carro. Embora o trânsito naquele tempo era menor, né? Mas assim, uma criança saía correndo na porta da escola e ele danava com a criança, né? Então os pais também, tem certeza, sentia que ele protegia as crianças, né? E ele não tinha filhos, né? Era doido por causa de criança. Nossa, mas ele gostava das criancinhas. E essas criancinhas também gostavam dele. Nos últimos programas, a nossa equipe trouxe entrevistas com colecionadores de diferentes objetos. Mas a coleção que nós vamos conhecer agora tomou um rumo um tanto quanto diferente. Quem nos conta esta história é o colecionador Lou de Laurens. Confira. Desde que eu me conheço por gente, assim, sempre tive o hábito de acumular coisas, de guardar coisas à medida que elas me eram necessárias. Com as tais camisetas, que eu acho que se você se refere ao último exemplar delas, entendeu? Que está aqui, o que aconteceu? Primeiro de tudo, eu fui guardando essas camisetas desde 1989. Usava, mas elas me eram especiais. Eu não queria, assim, simplesmente passar para frente essas camisetas. Eu não tive dúvida, eu falei, eu vou fazer alguma coisa com essas camisetas. E aí, me veio na lembrança uma poesia da Yoko Ono, de um livro dela chamado Grapefruit, uma poesia de 1963, e que a poesia chama-se Hall de Roupas. A poesia é esta, eu vou ler para você. Para divertir suas visitas, traga seu hall de roupas sujas do dia e explique a elas sobre cada uma, como e quando ficaram sujas e por quê, etc. Falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas camisetas e vou pensar como eu adquiri essas camisetas e pensar na questão urbana, né? Claro, acho que a gente veste uma roupa, é um estilo, você, de certa maneira, você ganha a rua, a gente percebe uma moda de rua e tudo mais. E aí eu tive essa ideia, sabe, né, de pegar então um torso, né, de manequim e colocar a camiseta com uma etiqueta, como se fosse uma etiqueta de loja, né, branco e preto. Então, de um lado, eram 10 camisetas, tá? Então, a minha proposta na exposição era essa. Essas 10 camisetas que estavam guardadas longe do alcance dos meus olhos, eu não conseguia doá-las ou algo semelhante. Precisava fazer algo com elas que tivesse a ver com um ato de celebração, de imolação ou de contemplação, providencial. Chegou a hora. Chegou. A partir de 2 referências artísticas, Yoko Ono
e um outro artista europeu chamado Robert Armand. Eu as trouxe aqui a serem exibidas em meu torso imaginário. Se você, isso eu dialogando com quem estivesse vendo a exposição das 10 camisetas. Se você gostar desta, venha buscá-la gratuitamente na última hora do último dia da exposição Polisfônica, dia 23 de setembro de 2011. É curioso isso daí, né? Porque teve um momento ali que parecia leilãozinho de camiseta, entendeu? Assim, de alguém falar assim, eu quero essa, né? E a outra, mas eu também quero. Ele chegou na frente, ou ela chegou na frente, etc. Mas o que eu achei muito legal foi uma senhora. Essa senhora, ela era uma funcionária da galeria. E a camiseta é uma reprodução de uma pintura de um artista carioca, que é o Rubens Gershman, que era um beijo entre um casal. E ela se encantou tão profundamente, primeiro que ela levou o marido dela para ver, digamos, o que eu chamo não chamo de obra de arte, eu chamo de exercício em arte, entendeu? E ao mesmo tempo, olha, essa daqui que vai ser a minha camiseta e te serve. É uma historinha de amor, mas eu achei super bonito, entendeu? Porque a mesma afetividade com que eu tinha isso tudo, com essas camisetas, né? Assim, um plano mais, às vezes, social, um plano mais amoroso, de repente, deu desse jeito. E a política? Quando que você entrou e teve alguém que te levou? Como eu te falei, em Cascalho Rico, como a gente, né, vivia numa casa, minha mãe foi criada, né, com uma família que tinha uma inserção na cidade muito forte, então a gente, desde menino, eu ficava vendo aquilo, né? Ficava em época de campanha, a casa ficava lotada, cheia de gente. Na época da eleição, né, o pessoal já chegava. Por isso que a gente fala da marmita, porque o pessoal chegava, ia comer, né? Na roça, você chega, vai lá, né? Almoça no lugar, já pega a cédula e já ia lá votar e ia embora, né? Então meu avô tinha esse negócio. Depois quando ele veio para cá, né? Então a gente veio com essa influência. Na escola eu recebi, né, uma influência muito grande. Na escola todo mundo conversa, discute, recebia muitos políticos, né? Eu particularmente ia muito em comício, morava na escola, os comícios eram feitos praticamente perto do lado da escola, então eu não perdia. Né? Na época da Arena, MDB, minha mãe trabalhava, né? Eu trabalhava com uma servente que era irmã do Jonas Reis, né? Então conheci, né, o Jonas Reis, frequentava lá em casa, então a gente ia assistir comício, né? Antônio Agripino, que era lá da cidade industrial, né, vendia muito doce lá na coisa dele, então conhecia. E ele, né, tinha um filho dele que em 70, né, na época do Mobral, acho que muita gente nem se lembra mais, um projeto de alfabetização. Então ele dava aula à noite lá na escola, a gente acompanhava aquela coisa do Mobral, de movimentação, de alfabetização. Então aquilo tudo me fascinava, né? Eu ficava vendo aquele negócio, como é que é esse negócio, né? E me interessava muito acompanhar isso. Depois tive um trabalho na minha igreja, na escola, ajudei a organizar grêmios e tal. Depois fui na igreja, eu tinha uma atuação muito forte na igreja,
né? Eu cheguei a ser líder dos adolescentes, dos jovens, né? Batista, inclusive no Estado, fui vice-presidente da Juventude Batista no Estado. Aí fui morar no Luizotti. Chegamos lá no Luizotti em 80, minha mãe pegou a chave da mão do general Figueiredo, né? E do Mário Andreasa, que era ministro do interior, né? O Alceu, que era vereador na época, nos ajudou, para minha mãe então conseguiu pegar uma casa e ela foi uma das primeiras a receber a chave da mão, né? E aí nós fomos morar lá, chega lá sem asfalto, sem ônibus direito, sem água, a água só chegava de madrugada e tal. Aí você imagina, né, a dificuldade. Aí você, com aquele tanto de gente desconhecida, né, vamos montar uma associação para organizar. Quem sabe redigir ata, fazer alguma coisa? Eu já tinha aprendido na igreja. Fazia ata na igreja, fazia relatórios, né, sabia já falar. Então, estava fazendo ensino médio, já concluindo o ensino médio. Fui escolhido primeiro secretário da Associação de Moradores do Luizotti. Aí é um pulo, né? Você está lá num bairro grande e tal. Em 80, o PT também está fazendo coleta de assinatura. E manda duas pessoas de São Paulo para morar em Uberlândia para poder colher assinatura para registrar o partido. Aí onde eles vão? Luizotti. Bairro novo, gente nova. E me encontraram lá, né? Já estava entrando para a universidade. Aí ajudei a recolher as assinaturas para registrar o PT, em 80. Você foi 2 vezes deputado estadual, várias vezes federal. Qual que é a principal diferença entre um cargo e o outro? Porque o deputado estadual, você fica mais perto do Estado, você tem demandas muito mais próximas, você tem um relacionamento com os servidores públicos muito mais intenso. Agora, é uma grande escola. A Assembleia de Minas, para quem sabe aproveitar, para mim foi uma grande escola. E como deputado federal você tem, basicamente, a amplitude de ver o Brasil, né? E uma coisa que mineiro aprende desde pequeno, né? Não temos as montanhas aqui no Triângulo, mas a gente consegue olhar um pouco mais no horizonte, de que você não consegue mudar. As montanhas mostram que nós somos limitados, somos muito pequenos, né? E que nós precisamos, né, de mais gente para ajudar. O Gilmar, é possível um político ter privacidade, principalmente nessa época de redes sociais? Eu, pessoalmente, procuro evitar, né? Participo pouco, vou muito pouco na rede, não me deixo muito influenciar, né, por o comentário, alguém falou, né? Então acho que a gente tem que assimilar um pouco essas questões. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que desde pequeno sempre vivi tranquilo na cidade, né? Eu nunca... Né, nesses mandatos todos eu nunca tive segurança, nunca mexi com... Nem em época de campanha eu gosto, né, porque eu sempre andei na cidade e tal. Lógico que você tem que tomar cuidado, dependendo dos horários em determinados lugares, você não vai se expor. Mas eu particularmente continuo andando, frequentando a feira, que é uma coisa que eu gosto muito. Gosto de fazer compra em feira, vou ao supermercado, gosto de fazer compra em supermercado, né, então até hoje continuo fazendo isso. E como que é o contato com o povo nesses locais? Muito legal. O povo é muito, muito humano, muito sincero. Quando eles têm que te elogiar, ele te elogia. Quando não tem, ele critica também. Então, é um processo normal. Isso é bom a gente ficar. Eu gosto de andar na cidade, né? Frequento os bairros não só em época de campanha. Eu gosto de andar normalmente. Gosto de jogar, continuo a jogar meu futebol, né? Brinco lá no Luizotti até hoje, jogo veterano, né, da Liga. Né, lá no time do Luizotti, meu sábado à tarde, minha esposa diz assim, mas sábado à tarde não adianta marcar agenda, porque o meu agenda é com meus amigos que eu cresci junto lá no Luizotti, entendeu? Que a gente bate papo, conversa. Lá eu não sou prefeito, lá eu jogo no time, não é? Eu sou amigo deles, a gente, né, são amigos que a gente cresceu junto. Então é por isso que as pessoas eu não consigo. A mesma coisa na minha igreja, eu estou na minha igreja, eu não sou o prefeito, lá eu sou um membro da igreja como todos os outros. Sou professor da escola dominical, da classe de casais. Então, são coisas que eu acho que eu gosto de fazer, deixar bem separado e tal. E no domingo, almoçar com a família, essa é uma coisa que eu não abro mão. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas no próximo programa nós vamos voltar com a terceira e a última parte do nosso Papo Gerais com o prefeito Gilmar Machado. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.
Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.